Fala galera, mais um episódio do podcast do JC na Veia e o tema de hoje é honra e submissão às autoridades. Um tema que muitas vezes é mega complexo por conta do nosso desejo, dos excessos que ocorrem, mas a gente está aqui para compartilhar um pouco do que está na palavra, um pouco das nossas experiências e estou aqui novamente com a minha esposa Tatiane, estou aqui também com a Eli e a minha esposa tem uma vivência muito interessante com esse assunto. A gente também tem, mas ela tem uma vivência mais interessante, ela vai começar compartilhando essa vivência dela. Olá a todos. Bom, a vivência que eu tenho para compartilhar é que durante um período da minha vida, né, eu morei sozinha e aí eu tive um reencontro com Deus e nesse encontro que eu tive com Deus, uma pessoa foi usada para falar comigo sobre a importância de honrar a minha mãe, de honrar o meu pai no período da juventude, né? Foi um período, é um período importante e eu era uma pessoa naquela época que eu já estava meio que abrindo mão de alguns sonhos, né? De alguns objetivos, mas um do que eu não tinha aberto mão ainda era de ter a minha família, né? E essa pessoa virou para mim e falou claramente, ela falou assim, olha, o Senhor, ele tem preparado para você a sua família. Ele tem preparado os sonhos dele. São vários para você, mas você precisa aprender a honrar os seus pais, honrar a sua mãe, para que você lá na frente consiga honrar o seu marido, se submeter ao seu marido. Então, essa foi uma experiência muito, muito forte que eu vivi sobre honra, né? Tem outras também, talvez a gente fale aí durante um período aqui do podcast. Mas essa foi uma das mais importantes. E pouco tempo atrás, o Bispo Daniel virou e falou assim... uma vez eu fui procurar ele para conversar, pedir aconselhamento. E eu estava meio cansada de algumas situações que eu estava vivendo e tal. E eu tinha o objetivo de sair de casa, de morar sozinha de novo, né? Isso foi 15 dias, mais ou menos. Não foi antes de casar. E tem mais de 15 anos. E aí ele falou pra mim, ele falou assim, Tati, fica, honra tua mãe e o Senhor tem o melhor preparado pra sua vida. Então foi ali sobre o mesmo assunto, pessoas diferentes, onde eu creio que Deus estava trabalhando nesse processo de honra para que amanhã viessem os frutos e hoje eu sei que eu colho esses frutos por causa da obediência, entendeu? É que esse é um aconselhamento que não é difícil, né? Uhum. Não é difícil você falar pra pessoa, principalmente pro jovem, claro que agora que a gente tá mais velho, né? Não é difícil você falar pro jovem um princípio da palavra. Porque esse é um princípio tão absurdamente claro em tantas e tantas passagens que não tem muita discussão, né? A questão da honra aos pais, ela é muito mais simples de você aconselhar alguém do que você falar no mesmo tema de submissão às autoridades, de honra às autoridades. Sim. É muito mais fácil falar de honra aos pais. Quando você vai para Êxodo capítulo 20, versículo 12, tá lá, honra teu pai e tua mãe para que sejam longos teus dias. Êxodo 20, 12 é uma parte da lei de Deus, dentro da lei de Deus, que é dividida em três, é a lei moral, e a lei moral ela não caiu, ela não ficou para trás. Quando Jesus vem, quando os apóstolos vêm, eles falam da mesma coisa. Paulo fala da mesma coisa, Jesus fala da mesma coisa. Então não é difícil você aconselhar o jovem e falar, cara, você tem que honrar teus pais, você tem que honrar a tua mãe, você tem que honrar a pessoa que te cria, caso não seja teu pai e tua mãe, seja uma outra pessoa. Então não me parece um aconselhamento difícil, parece que é muito mais difícil para quem ouve falar, mas você não conhece meu pai. É isso que eu ia falar, a prática é muito mais difícil, né? Você dá você aconselhar dentro da palavra é muito fácil. No meu caso, eu não saí de casa fisicamente. Mas depois que eu me converti, conversando com a minha mãe e tal, uma forma dela relatar, não é exatamente dessa forma que ela fala, mas eu me isolei tanto, durante a juventude também, que é como se eu não estivesse em casa, saca? Uhum. Tipo, eu não saí fisicamente, mas eu saí estando lá, entendeu? Que é uma forma também de você desonrar. Às vezes a gente acha que desonrar é só você, bateu na tua mãe, xingou teu pai, saiu no murro com teu pai. Não é isso. Uhum. Desonrar é quando você não obedece. Desonrar é quando você não se abre. Desonrar tem várias formas de você desonrar os seus pais. E a maneira como você honra os teus pais é a maneira como você vai honrar o Senhor.
Como que você honra o Senhor se você não honra os teus pais? Se você não honra as pessoas que são as primeiras autoridades na sua vida? Então, às vezes, o jovem pode até achar que está na igreja. Não só o jovem, né? Aqui a gente deu o exemplo da juventude, mas não só o jovem. Está na igreja, está indo, faz, acontece. Está honrando a Deus, entre aspas, está participando das coisas da igreja, mas em casa não está honrando os pais. E daí essa conta não bate, né? Uhum. Porque está vivendo uma coisa dentro de casa, está vivendo uma coisa dentro da igreja. Então, esse ponto da honra aos pais, ele é tão importante a ponto de influenciar, na minha opinião, o nosso relacionamento com Deus. A gente tem que tomar cuidado para que a gente não viva uma mentira na igreja e a gente mostre quem a gente é mesmo dentro de casa. Se eu não honro a Deus, eu não tenho como... Se eu não honro os meus pais, eu não tenho como honrar a Deus. Eu concordo com você nessa questão de que a forma como a gente se relaciona com os nossos pais, principalmente nessa questão de honra, acaba interferindo no nosso relacionamento com Deus. E eu acho que isso não só para o jovem, né? No meu caso, eu não tenho, assim, muitas experiências para falar sobre honra e submissão aos pais enquanto eu morava com eles, porque quando eu me converti, eu já não morava mais na casa dos meus pais, né? Eu já tinha saído de casa. Não foi uma saída rebelde, né? O caso da Tati. Ela olhou pra mim. Eu já tinha meus 25 anos e eu achei que já era hora de sair de casa, né? Meus pais não ficaram muito felizes, né? Acho que os pais nunca querem que os filhos saiam de casa, mas eles aceitaram numa boa. Mas, muitos anos depois, eu já era casada e tudo mais, eu ainda tinha um relacionamento difícil, principalmente com o meu pai. Por conta de erros dele, né? Com a minha mãe e tudo mais, falhas que eu enxergava nele e que era difícil para mim, como filha, enxergar essas falhas no meu pai. E aí eu me lembro que teve uma vez até que num encontro, eu não sei se você vai lembrar, que teve um momento de abraço do pai, e aí eu fui até você, aí eu te abracei, e aí eu não lembro o que eu falei, mas eu falei alguma coisa tipo assim, que eu enxergava você como uma figura paterna e tal, que eu não conseguia ver isso no meu pai, e aí você falou, você precisa resolver isso. E aí eu comecei a orar sobre isso, e eu vi que realmente o fato de eu não estar conseguindo enxergar o meu pai com admiração, de eu estar enxergando ele de uma maneira negativa, estava interferindo no meu relacionamento com Deus. Eu não estava tendo um relacionamento tão íntimo, tão próximo com Deus por causa dessa barreira que eu estava criando no meu relacionamento com o meu pai natural, né? E aí, graças a Deus, Deus preparou, né? O Espírito Santo foi falando comigo, até que houve um momento em que ele preparou uma situação e eu consegui conversar com meu pai. E ele me pediu perdão, pedi perdão pra ele, e graças a Deus a gente conseguiu se resolver. E isso fez muita diferença no meu relacionamento pra eu enxergar Deus como pai. Porque eu enxergava muito mais Deus como o Senhor, o Deus, né, tipo, soberano, longe de mim, do que como um pai próximo, né? É uma deixa perfeita pra eu falar do livro. Não, depois eu falo do livro. Essa parada que você comentou é interessante porque você falou que você já saiu de casa, você já tinha 25 anos, e daí você se converteu, e depois você foi resolver isso com seu pai. Tem 2 pontos aqui, né? Um deles a honra aos pais não acaba no momento que eu saio de casa. Uhum. Não acaba no momento que eu me caso, ou que eu saio de casa por qualquer motivo, mas vou usar o meu exemplo aqui, né? Que eu me caso e saio de casa. A honra aos pais, ela vai continuar a sua vida toda. Então, vou dar um exemplo desse final de semana aqui só como exemplo. A gente tava mais de boa esse final de semana, não tinha muito compromisso na igreja, né? Que normalmente tem, esse final de semana tava mais tranquilo. E daí o pai dela ligou e falou, putz, eu tô aqui meio, né, sem fazer nada, tal. Daí ele veio pra cá, a gente levou, ele foi almoçar, tal. Porque são coisas, cara, que, né, a gente deveria fazer. É claro que hoje eu enxergo isso com muito mais clareza, porque hoje eu sou pai. Uhum. Eu sei que uma hora eu vou ter os meus 60 anos, os meus 70 anos, e não vai ser tão fácil quanto é hoje, saca? Então, me tornar pai me fez enxergar a questão da honra aos pais de uma maneira completamente diferente. Porque hoje eu entendo qual que é o papel dele, qual que é o papel da minha mãe. Então, esse é um ponto, né? A honra aos pais, ela não acaba quando você sai de casa.
Você saiu de casa, você é cristão, você vai continuar honrando os seus pais, você vai continuar abençoando a vida deles, você vai continuar orando por eles. E o outro ponto que você falou tem que resolver. Tem coisa que você vai ter que resolver. É o que eu ia falar, né? Tá ligado, o perdão tá altamente ligado nesse processo, né? Porque, por mais... Eu sou mãe também, a gente tem essa questão acho que até de ser autoritário, de corrigir e tudo mais. E muitas vezes a gente acaba magoando sem a gente perceber. A gente acaba fazendo as coisas sem perceber, como você disse, né? Seu pai, duvido que ele percebia a forma como ele tava, isso te afetava. Ou que ele fazia pra afetar, né? Fala, não, hoje eu acordei, hoje eu vou infernizar ele. Eu vou fazer um psicólogo ganhar dinheiro pior? hoje. O que eu podia fazer pra destruir sabe, o emocional dele hoje, né? Então, é importante a gente falar, né? Eu acho que é uma coisa que falar pra eles, né? Acho que uma das partes do processo da honra é isso, é você conseguir ter um diálogo, conseguir conversar, conseguir expor para que isso se torne, né? Para que flua melhor, né? Para que flua mais rápido, né? A primeira vez, assim, que eu me lembro claramente de ter feito isso, a gente já tava casado, você vai lembrar. E não é fácil, né? Não é fácil você acertar o passado. Não é fácil pra quem recebe e não é fácil pra quem faz. Eu não sei nem definir se tem algum lado que é mais fácil, mas pra quem está tentando acertar o passado, não é fácil. Não é fácil. Foi uma conversa que, assim, a gente planejou e ela me empurrou muito pra fazer isso, e daí, cara, a gente ora e a gente tá nervoso, não é fácil você resolver o passado, mas resolver o passado, pra mim, pelo menos, foi libertador, assim como foi pra você, assim como deve ter sido pra você, foi libertador. Na época, nem convertidos meus pais eram, né, eu acho. Não. Eles ainda não eram convertidos. E depois disso, eles se converteram. Não tô falando que foi isso que fez com que eles se convertessem, pelo amor de Deus. Mas, assim, parece que tinha uma barreira, sabe? Tinha uma barreira talvez até pra eles. Fala, pô, tá indo na igreja, mas tá cheio de B.O. aqui pra resolver, mano. Fez um monte de coisa errada. Eu lembro até hoje, assim, o processo quando eu tava trabalhando, né? E eu vim do encontro e eu constantemente eu ligava ali pra pessoa que cuidava de mim depois do encontro ou ela me ligava. E nesse dia que ela falou isso, eu falei, então é isso que Deus quer de mim? Deus só quer que eu volte pra casa? Então, assim, vou voltar pra casa. É só isso. Então aí eu desliguei o telefone com ela nessa intensidade, assim, tipo, não, vou fazer. Mas e na hora de pegar o telefone e ligar e falar assim, sabe o que é? Posso voltar? Né, então. E, assim, por Deus, a minha mãe já era cristã, né? Meu pai católico ali, mas ele também entendia. Meu pai honrou muito a minha avó até o final, né? Isso é algo que eu tenho de exemplo dele. Ele ajudava, ele tava ali do jeito dele e tudo, mas ele cuidava no hospital, ele tava ali em todos os momentos com a minha avó, ele honrou muito a minha avó. E eu lembro quando eu comentei com ele, eu falei, vou voltar, tal, porque Deus mandou. Ele falou assim, melhor pra você, tal. Foi aquela conversa, né, suave, que geralmente com meu pai. E quando eu fui conversar com a minha mãe também ficou, assim, a reação dela é uma reação que a gente nunca tá esperando. Porque é a mesma coisa do filho pródigo, né? Você espera uma paulada, você espera eu te falei que você ia voltar, e enfim, não, mas ela falou assim, é por isso que a gente tá começando a fazer a célula em casa, o propósito era esse e tal. Então, é interessante esse ponto da intensidade, né? Porque na hora que se você deixa passar muito, por exemplo, a gente tem o processo do encontro, né? Então, assim, às vezes a gente volta do encontro, se deixar passar muito, vai passar, e você não vai ter essa ousadia de ir lá e fazer, né? Tá ligado? Eu acredito que tá muito ligado com a coragem também, né? Coragem do crente. Tem uma coisa que aconteceu comigo, porque eu anotei aqui alguns pontos pra gente falar, e um dos pontos pra gente falar é falar o que é honra, o que não é honra, né? Mas tem uma parada que é o limite da honra, né? Depois que a gente... Essa é até complexo de contar, hein, galera? Toma cuidado. Depois que a gente já tinha se casado, eu já estava na igreja, como eu falei aqui, né? Eu fui pra igreja, eu me converti antes dos meus pais. E a minha mãe pediu pra eu fazer um negócio que, cara, ia contra. A palavra era um negócio simples, não era nada do outro mundo, mas ia contra aquilo que eu estava aprendendo na palavra. Eu ia ter que mentir nesse caso e eu virei pra minha mãe e falei, olha, eu não vou fazer isso.
Porque daí fica, né? E agora, eu honro meu pai, eu honro minha mãe, eu honro meus pais, ou eu honro a Deus? E daí o limite da honra, eu sei que é um assunto muito básico, assim, né? Mas muita gente tem essa dúvida. Eu recebo muito comentário no canal, galera, e tem muita gente com dúvida. O limite da honra é a palavra. Então, se meus pais me pedem para fazer algo que vai claramente contra um princípio da palavra, como esse que era o caso de eu ter que mentir, você tem a liberdade, na minha opinião, não sou dono da verdade, mas na minha opinião você tem a liberdade de falar assim, olha, entendo, vocês são meus pais, eu amo vocês, mas isso eu não posso fazer. E depois a minha mãe, lógico, naquele momento que eu falei isso pra ela, ela deve ter ficado bem brava comigo, tal, até porque afetava uma outra pessoa. Então ia afetar negativamente uma outra pessoa, eu falar a verdade, eu não me envolver naquilo. Então acredito que ela tenha ficado bem brava, mas depois de alguns anos ela já tinha se convertido, tal. E daí ela veio falar comigo. Ela falou, hoje eu entendo aquilo que você fez aquele dia. Naquele dia eu não entendi. É claro que ela não entendeu, né? Tá tudo bem ela não ter entendido. Mas depois ela veio me falar. Então quando... Olha que interessante, né? Teoricamente não. Eu desobedeci a minha mãe. Minha mãe me falou, faça isso. Eu falei, isso eu não vou fazer. Porque isso vai contra os meus princípios, vai contra a palavra. Mas olha como essa desobediência... onde eu estava honrando primeiro a palavra, onde eu estava honrando primeiro a Deus, não levou ela a se afastar do Senhor. Pelo contrário, depois ela entendeu e falou, hoje eu entendo o que você fez. E depois eles se converteram, hoje os dois são pastores e tal. Então, o limite da honra à autoridade natural, né, aos seus pais, eu tô falando de pais aqui, é até o limite da palavra. Daí... O que acontece, eu vou dar um outro exemplo, o que acontece se tua mãe fala assim, não, você não vai pra igreja hoje? Então, aconteceu muito comigo. A gente não combinou, mas é um assunto que acontece. Que você fez? E não tem edição esse, né? Então, aconteceu muito comigo, eu não ia. É o que eu aconselharia para um jovem que me perguntasse. Nesse ponto, tem aquele versículo caso, que não. fala que muitas vezes a gente ganha, né? O outro sem palavras, né? Então, eu não ia. Eu pedia. Eu lembrei aqui. Eu queria me batizar nas águas quando eu tinha... Eu comecei a ter ali o sentimento no meu coração a partir dos 11 anos. E na igreja que eu ia, o batismo era uma vez por mês. E eu queria me batizar. Eu tinha decidido, já tinha... Era uma coisa que eu sabia o que eu estava fazendo. Então, eu tinha essa necessidade. Eu queria me batizar. E eu fui falar com a minha mãe. Recebi um não redondo, né? Não. Ok. Se eu não se tivesse autorização da minha mãe, o pastor não batizava. Tá certo, pastor. Certo, pastor. E eu, não sei o que, e tava lá, todo mês. Mãe, posso me batizar? Não. Tá bom. Posso me batizar? Não. E aí chegou no mês do meu aniversário, e o batismo coincidia perto do meu... Eu faço aniversário no fim do mês, e o batismo era no final do mês. Tanto que eu me batizei no dia 26 de novembro. Eu faço o dia 29, então foram dias antes. E aí eu falei com ela, falei assim, mãe, me dá um presente de aniversário. Na chantagem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu quero me batizar nas águas. Aí ela falou, tá bom. Aí eu, tá bom. Aí, assim, depois eu não toquei mais no assunto, porque eu tinha medo dela voltar atrás. Então, assim, acho que ela não entendeu a pergunta. Acabou falando... Tava com sono, né? Aí, no domingo do batismo, eu me arrumei e fui batizar nas águas. Falei, tô indo, tal. Fui, cheguei no pastor, sua mãe liberou? Liberou. Não, menti, ela liberou. Podia ter mentido. Liberou. Já pensou ser mente no dia do seu batismo? Tá perfeito, né? Refogado, né? Já fica lá. E aí, eu me batizei nas águas, tudo, né? E demorou, porque foi um processo, era uma coisa pra Deus, né? Era algo que eu queria, era algo que eu tinha certeza. Pra mim, era um dos fatores importantes da minha conversão ali, me batizar. Mas a palavra não... A palavra não fala... É muito complicado o que eu vou falar, espero que todo mundo entenda. Se você não se batizar porque os seus pais não permitem, você não tá indo contra a palavra. Sim. Teve gente que não se batizou e foi salva. Teve Sim. gente que não se batizou e recebeu o Espírito Santo. A gente não combinou de falar isso, de verdade. Mas o meu caso com batismo envolve desonra. Por quê? Não que eu não tinha ciência disso, né? Mas também comecei a ir na igreja, queria me batizar, e na igreja que eu tava indo, o pastor falava,
não, tipo, você não fez nenhum curso de batismo, você não tem conhecimento ainda, você não... Ele não falou dessa forma, mas ele falou, cara, você nem sabe o que você tá fazendo, velho. Tipo, não adianta você se batizar porque você não sabe o que você tá fazendo. E beleza, daí me enrolou não, né? Ele esperou o tempo que precisava, foi verdadeiro, segurou, né? Com muita educação, Com ele foi destreza, verdadeiro. mas foi sincero. Com muita sabedoria, ele foi verdadeiro. Quando eu acabei mudando de igreja, outra cidade e tal, e tava indo algum tempo já naquela mesma igreja, eu falei, pô, quero me batizar, sempre quis me batizar, tava indo eu e um amigo meu, ele falou, cara, vai ter batismo, vamos? Eu falei, pô, vamos. Meus pais não eram convertidos ainda. Mas meus pais nunca, gente, eles nunca falaram um A de eu ir na igreja, eles gostavam, meu pai me levava pra igreja quando precisava, eles super me incentivavam, mesmo não sendo cristãos naquela época. E eu fui me batizar e eu não avisei meus pais. E essa parada pegou muito pra eles. Porque mesmo não tendo a mesma fé, a mesma crença, mesmo não tendo os mesmos costumes, eles queriam ver o meu batismo, eles queriam ter participado daquele momento que eles sabiam que era importante pra mim. Só que era algo que eu não... Daí eu me batizei e tal, meus pais ficaram tristes comigo. Chegou em casa, tô batizado. Cheguei em casa, mas tá com o cabelo molhado, filho? Não, então, daí cheguei em casa, falei que eu tinha me batizado, nem lembro se no dia ou um tempo depois, eles ficaram chateados com razão. Não tinham a mesma fé, não tinham a mesma crença, mas eles sabiam que aquele era um momento importante e acabou que eles não puderam participar. Então foi algo que eu também tive que resolver depois e errei, né? Tipo, eu não convidei os meus pais, o meu amigo não convidou os pais dele, foi... A gente também, não tô justificando, mas a gente não teve a mesma instrução que hoje a gente dá pras pessoas, né? Convide seus familiares, convide seus amigos, é um momento importante pra vocês celebrarem. Não tive essa instrução e acabei me batizando sem honrar os meus pais da devida maneira, né? Então é o mesmo assunto com um caso de desonra que errei. Agora, um outro processo que eu lembro de desonra foi contra a desonra às autoridades, né? Aí é mais complexo esse assunto, hein? Esse assunto é mais complexo. Deixa eu ver como eu vou colocar, assim. Na verdade, assim, era um processo que eu passava... A gente estava passando na igreja, a gente já estava casado. Eita Deus. Ô, Senhor. E era, assim, a gente tinha... ia acontecer algumas mudanças ali na igreja. E eu não estava feliz com a mudança. Eu não queria mudar daquela forma como estava me apresentando ali, né? E aí lá foi a gente conversar com quem? Com o Daniel de novo. O Daniel virá aqui, vocês conhecerão o Daniel. E eu lembro, eu barriguda, a Valéria barriguda, né? Grávida, nós duas grávidas. E eu desabafando ali, e coloquei as minhas razões e tal. E foi a segunda vez que o Daniel falou pra mim, e falou assim, só honra. E aí, na hora, parece que essa palavra, ela rasga, né, o peito. Tipo, só honra. Aí a gente volta por dentro, só honrar nada. Honrar o quê? Eu não vou honrar, não quero, não sou obrigada. É uma das frases que vem, né, da desonra. Não sou obrigada. E por fim, eu decidi, né, permanecer, eu decidi honrar, eu decidi entrar no propósito ali de mudança que estava sendo proposta. E deu certo, né? Consegui, avancei e acho que me libertei daquela questão do que me incomodava ali de não quero, não vou fazer, não acho legal. Mas eu acredito que pela destreza do Daniel também, a forma como falou, a forma como foi abordado, né? Eu não falo do convencimento natural, né? Eu falo da questão do homem de Deus se colocar também no devido lugar que é o dele, né? A importância dele falar a verdade dentro de um princípio, dentro da palavra, expor ali o contexto, o que é certo ali à luz da Bíblia. E faz toda a diferença, porque aí a palavra entra. Não fica fácil, porque quando a gente quer fazer alguma coisa que vai contra o que a gente quer fazer, não vou falar o que a gente acredita, mas o que a gente quer fazer, é um processo às vezes muito dolorido, mas decidi permanecer, honrei, e a gente permanece colhendo os frutos dessa honra pelo menos há uns 15 anos aí, né? Então, eu acredito que quando a gente entende sobre a importância da autoridade, das autoridades na nossa vida, eu tô falando desse ponto das autoridades realmente espirituais, não aquela autoridade que te impõe, mas aquela autoridade que tá dentro da palavra, que tá te direcionando, isso faz muita, muita diferença
não às vezes no momento, né? Uhum. Isso daí eu acredito que é a questão da plantação mesmo, né? De você fazer ali o que tem que ser feito, conforme foi orientado. E lá na frente você entende o porquê que você tá vivendo determinadas situações ali, né? Diante de Deus, situações que eu digo até boas mesmo, por causa da honra que foi colocada, né? Naquele tempo. Eu acho que... Desculpa te interromper. Isso tudo começa com você entender, quando você tem realmente o entendimento, a revelação do que é você honrar as suas autoridades espirituais, né? Até naturais, mas principalmente as espirituais. Porque quando você não tem esse entendimento, é realmente muito difícil você honrar quando você não concorda. Quando você tá concordando e tá tudo indo conforme você acha que deve ser administrado, gerido, né? Você honra, porque você tá de acordo, né? Mas e quando a orientação, ela vai contra o que você acha que deve ser feito? Se você não tiver esse entendimento, né, essa revelação do porquê. Por que eu preciso honrar essa pessoa? Por que eu preciso honrar o meu pastor, o meu líder? Na hora você nunca entende, né? Na hora você fica surtado mesmo. E quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas na hora ali, vem a revolta, né? Sim. Eu acho que é um dos processos ali que muita gente não sai, às vezes, desse processo de revolta, mas faz parte da mudança, da transformação do processo ali para que você pratique a honra, né? Aí o que eu ia recomendar é um livro que me ajudou bastante a entender o que é honra, é A Recompensa da Honra, do John Bevere. Recomendo pra todo mundo. Se a gente falar de novo dele, quando eu estiver gravando os 3, aí a gente precisa parar, né? Porque... Me patrocina. Me patrocina, exatamente. Mas realmente, muito cristão, né? É muito livro, né? É muito livro. Mas realmente, foi depois que eu li esse livro que eu realmente entendi. Porque, pra mim, era muito difícil entender por que eu precisava seguir algo que alguém que tinha a mesma idade que eu, entendeu? Porque ele sabe mais que eu. Ou menos. Aí já foi aí fica mais já veio outra lembrança. Mas eu recomendo a leitura desse livro, porque você precisa ter esse entendimento do porquê que você precisa honrar. Senão... esse livro é um livro que, até para algumas pessoas, é considerado muito polêmico. Porque esse assunto de honra às autoridades, submissão às autoridades, galera, é muito complexo. Por quê? Porque a carne grita. Por uma série de motivos a carne grita. Você estava falando dessa parada de você ficar... não lembro o termo que você usou, mas de ficar alterado, né? De passar essa raiva Mas não é isso que eu concordo. Não concordo com isso. Não é dessa forma que tem que ser feito. Você fica contrariado. Tem um processo que chama SARA. Eu não vou lembrar o acrônimo, até porque é em inglês. E essas primeiras fases desse processo são essas fases, né? De surpresa, de raiva, de você não conseguir aceitar aquilo que você está ouvindo. Falar, não, mas isso não é o que eu acredito, isso não tá certo. Porque é quando você recebe uma crítica, é quando você ouve que você não tá certo, é quando você ouve que o seu pensamento tá errado, a sua ação foi errada. E hoje eu falo isso muito para as pessoas, até no trabalho eu falo isso muito, eu falo, galera, tô trazendo aqui uma ideia, critiquem a ideia, vocês não estão me criticando, vocês estão criticando a ideia, vocês estão criticando a ação. Não é uma crítica direta para mim. É que até você entender que não é uma crítica direta pra você... Aí é um nível de maturidade que nem todo mundo tem, Não, né? eu também não tenho. A Tati mesmo me perguntou esses dias, mas, pô, você... Toda vez que alguém te fala algo que você fez errado, você recebe bem? Eu falei, claro que não. Tem vezes que eu não recebo bem, depende de quem é a pessoa e tal. Mas acho que com o tempo, com um pouco de maturidade, com um pouco de idade, você vai entendendo que nem sempre você vai estar certo, e que se a pessoa tá criticando algo que você fez, ela não tá criticando você, ela não tá falando mal de você, não é que ela te odeia... É só a sua atitude, que naquele exato momento não foi melhor e tá tudo bem. E faz parte do processo, né? Quando eu cheguei na igreja hoje, né, no Verbo, a minha líder, ela tinha 16 anos, eu tinha 21. Então, se você for olhar com os olhos naturais, o que uma adolescente tinha para passar por uma pessoa com tanta experiência como eu já tinha, né? E quando eu falo experiência, é experiência de vida, não tô falando de experiência de idade, né? Idade não significa experiência de vida, né? Então, com o tempo, o Senhor me mostrou. Eu permaneci na autoridade dela, eu fui enviada, foi algo assim, eu fui enviada para ter a minha célula, fui enviada para a liderança por ela.
E o que eu aprendi nesse processo é que ela foi a pessoa que me conduziu para honrar minha mãe. Porque ela honrava os pais dela. Ela era uma menina, assim, hoje eu não tenho mais tanto contato com ela, mas ela era uma menina que os pais não tinham o que falar, sabe? Era uma menina que o pai falava, faz assim, ela fazia assim, né? Então, eu aprendi muita coisa com ela nesse processo de honra, né? Muitas coisas a gente segura, eu poupava, porque eu falava demais, né? Vou explodir a menina com 16 anos, com tanto BO. Mas esse processo, que eu acredito que é a base, né? De honrar a mãe, eu aprendi muito com ela, né? Então, é o processo, né? O processo é... Quando você se coloca numa... Principalmente quando a gente fala de autoridades, talvez quando fala de pais também, não sei, mas principalmente quando fala de autoridades, quando você desonra, uma das coisas que você está falando normalmente eu faço melhor. Eu sou melhor. A sua opinião não é boa, orgulho, minha. E é por isso que fere tanto, porque Exato. fere o nosso orgulho. Mas quando a gente olha para a palavra, cara, Cristo morreu na cruz por pecados que não eram dele. Qual foi o orgulho que Cristo teve? Nenhum. Qual que era a obrigação dele? Nenhuma de morrer por nós na cruz. Então, quando a gente fica ferido, quando a nossa alma fica machucada, porque a gente foi corrigido, porque uma pessoa que é autoridade sobre a nossa vida, sobre a igreja, seja o que for, falou que a nossa atitude não era correta, a gente está indo justamente contra o exemplo de Cristo. Sim. E o outro ponto que a gente muitas vezes esquece é que, assim, se ele errou, não cabe a gente, né? Cabe a Deus. Vixe, né? Mas aí a gente entra em, meu Deus do céu, né? Não, porque faz parte do processo também, porque você confia naquela autoridade. Só que aquela autoridade é um ser humano. É alguém que também pode ser que não estava num bom dia, pode ser que, sei lá, deu um conselho errado. Paulo falou uma parada que eu tenho meditado nisso, sei lá, uns 2, 3 meses pelo menos. Eu sei que nem todo mundo concorda com isso, então ouve o que eu vou falar, mas não considera que isso é absoluta verdade para sempre, porque eu sei que muita gente não concorda. Mas quando Paulo fala sobre honra no texto da carta aos Romanos, eu já falei isso para vocês, né? Ele está escrevendo para uma igreja que estava estabelecida em Roma sob o domínio de Nero. Nero, que um governante terrível. E ele fala assim, honrem as autoridades. Então essa é uma parada que, na minha opinião, por mais que nos doa, fala, cara, mas essa autoridade nem cristã ela é. Ela não é cristã, mas Paulo escreveu isso para uma igreja em Roma que estava sob o domínio de Nero. Ou vai de Calígula, não lembro exatamente quem, mas se eu não me engano de Nero. Naquela época, tá? Não vou lembrar exatamente. Mas de um governador romano, cara, tipo, que eram os piores muito piores do que os que a gente tem hoje. Não tô falando bem ou mal dos que a gente tem hoje, mas comparando com Nero, comparando com Calígula, não tem comparação. Eles faziam, né? Então, assim, eu entendo que por mais difícil que isso possa ser, e a gente já perdeu aqui uns 25 inscritos. É certeza, porque dói. Eu acho que é um assunto que as pessoas precisam meditar. De novo, eu não sou dono da verdade nisso. Mas olhando para a palavra, na interpretação que eu faço, mesmo que a minha autoridade não seja cristã, eu preciso honrar. Meu exemplo na empresa. Meu chefe não é cristão. Acho que eu nunca tive um chefe cristão. Cara, eu tenho que honrar. E honrar, eu tenho que honrar. Não é da boca para fora. Eu tenho que honrar essa pessoa. Mas o chefe cristão também erra. Eu já tive. O chefe cristão também erra. É que eu acho que eu nunca tive essa experiência. Aliás, eu tive mais de um chefe cristão. E quando ele erra, você joga o peso dobrado. Entendeu? Quando ele erra com você. Quando ele está além de tudo é crente, né? É a frase que vem. Não dá pra negar, né? Caraca, mano, será que ele leu a Bíblia hoje? Será que ele orou hoje? Né? É o que você pensa. Num dos processos de demissão que eu vivi, eu fiquei atrás do meu chefe um tempão. Eu só queria pedir as contas. E ele não queria, não me atendia, não falava comigo. E eu com outro emprego pra sair. Eu só queria pedir as minhas contas. Você sabe o que é isso? Até o dia que eu surtei, né? Aí eu falei assim, eu não venho mais amanhã, né? É ruim isso, né? É ruim. Mas eu tentei, foram
se não me engano, foi quase um mês atrás dele pra pedir as minhas contas. E eu tava quase perdendo o outro falando, não, vem, né? Que também era cristã. E com essa foi mais fácil. E então, assim, pra mim foi muito mais difícil. Porque no mundo, o chefe do mundo, você chega e fala assim, olha, eu não venho mais amanhã, sucesso. Mas pra aquele que é crente, você quer fazer... Você quer seguir o protocolo, né? Você quer seguir ele direitinho. Não, eu quero dar uma satisfação, eu quero justificar. E aí eu acabei que saí no susto mesmo, entendeu? Eu falei, olha, eu não venho a partir de amanhã e tal. Aí ele me procurou, né? E, enfim, aí foi onde eu consegui me demitir e não perdi o outro, graças a Deus. Mas quando o chefe cristão falha com você, você julga dobrado, entendeu? Você saber, você perceber que essa pessoa falha porque ela é um ser humano, também é um ponto de maturidade. E é importante a gente lembrar que a gente só aponta o dedo porque a gente se considera superior naquele ponto. Porque a gente se considera mais correto. Então é muito difícil. Apesar de ter o limite ali da honra, que na minha opinião é a palavra, né? Se vai contra a palavra, você tem que honrar a palavra, você tem que honrar o Senhor. A gente tem que tomar muito cuidado para não ir para um lugar onde você é melhor que a pessoa, onde você se acha mais justo, onde você se acha mais correto, onde você se acha mais perfeito, onde você se acha mais cristão. Porque aí você está indo para o teu lugar de orgulho, você está indo para o teu lugar onde há a tua alma, a tua carne que estão gritando. Então, aqui a gente tem um exemplo de Davi, que a autoridade sobre a vida dele era Saul, que vivia no erro, que vivia perseguindo ele. Ele fala, olha, eu não posso fazer nada contra ele, porque ele é uma autoridade que Deus estabeleceu. Então eu não posso encostar nele, eu não posso... Claro que esse texto é muito mal interpretado, às vezes, né? Daí as pessoas acham que não pode nem criticar a pessoa, que não pode falar, olha, mas aqui eu não concordo, que não pode discordar da pessoa, né? Tem gente que acha que vai para um lugar também que eu não posso nem discordar da minha autoridade porque eu estou desonrando. Não, você pode discordar de uma maneira madura. Virar para Eli, vamos supor que a Eli é uma autoridade superior, e falar, Eli, cara, você veio de preto e a gente combinou que não viria de preto hoje, eu queria entender o que aconteceu. Eu tô discordando sem falar, também só vem de preto, né? Deve ter desviado, deve ser isso. Então existem formas de você continuar honrando a pessoa e discordar da pessoa. E perguntar sobre uma situação que você não gostou, que você não concorda. Eu acho que o problema da questão, do conceito de honra às autoridades e de submissão é que a galera leva para um extremo. Ou um extremo ou outro. Eu lembrei de um outro exemplo também que eu tinha até anotado, eu acho que conecta os dois subtemas, vamos dizer assim, né? Que é honra aos pais e às autoridades, que é Jacó, né? Jacó, ele errou com o pai dele, né? Ele enganou o pai dele. Aí, por conta disso, ele teve que fugir. E aí, acabou indo parar com um chefe que era o pior chefe que ele poderia ter, né? E aí, ele ficou ali anos penando na mão do Labão. Mas aí, nesse caso, ele teve uma atitude completamente diferente. Então, levou anos para ele conseguir se redimir, né? Mas Deus foi abençoando ele. Então, às vezes, uma atitude de desonra que a gente tem, dependendo de qual que é o grau de, vamos dizer assim, sei lá, um nível de compreensão, de entendimento? Não. Me fugiu agora a palavra. Não, tipo assim, porque existe uma desonra que não afeta tanto, mas tem desonras que são mais graves, vamos dizer assim, entendeu? E aí, no caso de Jacó, foi uma desonra muito grave, pô, né? Ele roubou a bênção do irmão, ele né? mentiu pro pai, ele enganou deliberadamente, ali, ele planejou ele enganar fez o pai. Um plano, né? Então, eu acho que era muito grave, né? A desonra dele, né? Não foi só uma coisa assim, ele foi dormir na casa de um amigo, ou foi pra balada e disse que tava dormindo na casa do amigo, entendeu? Mas é desonra também. Sim, desonra, exatamente, mas é isso que eu tô falando, assim, às vezes, uma atitude de desonra que você tem, por ser, às vezes, uma desonra grave, vai acabar gerando uma consequência, sabe? Gigantesca, e você vai ter que ficar anos lidando com aquilo. A Tati, quando ela teve que fazer o processo de voltar pra casa dos pais dela, foi da hora. Pô, foi muito mais difícil do que se ela não tivesse saído, né? Com certeza.
Então, é Foi mais isso. difícil voltar do que sair, né? Desonrar é sempre Com mais certeza. fácil, né? Porque você está satisfazendo a vontade da sua Exatamente. carne. É até mais gostoso você fazer Sim. isso. Exatamente. O grande ponto é não inclinar para as coisas da carne. Uhum. Não pode. Inclinou para as coisas da carne, você vai cair no pecado. A sua chance de cair no pecado é muito grande. Tem que inclinar para as coisas do Espírito. Por isso que conhecer a palavra, conhecer os princípios, conectando com o primeiro ponto que a gente falou, né? É um princípio tão fundamental da palavra, a honra aos pais, que se você conhece o princípio, fica mais fácil. Nunca vai ser fácil. Mas pelo menos você vai saber, cara, isso aqui, essa linha eu não posso cruzar. Porque se eu cruzo essa linha, eu vou ter uma consequência que eu não quero. Então eu não posso cruzar essa linha. Mas eu queria voltar num ponto que a gente falou um pouco no começo, mas a gente não foi muito a fundo, que eu acho que vai gerar dúvida, que é, tá bom, e quando que eu preciso resolver uma situação de desonra? Qual que é o gatilho para eu resolver uma situação de desonra? A Tati falou que resolveu uma, eu resolvi outra, você resolveu outra, mas qual que é o gatilho? Quando que eu falo assim, tá bom, entendi que essa situação aqui eu preciso Acho que quando você entende que tá errado, né? Porque muitas vezes a gente desonra e a gente leva um tempo pra entender que aquilo foi uma desonra, né? Que a gente errou seja com os nossos pais ou com as autoridades naturais ou espirituais. Às vezes a gente não entende de cara, né? Pelo menos. Que tem algumas coisas que são muito claras, né? A gente tem essa conversa, a gente já teve várias vezes essa conversa com várias pessoas de desonra aos pais, né? Várias vezes, a cada encontro, por exemplo, a gente conversa sobre isso. E é muito comum a gente, sei lá, tá na conversa e fala, você tem desonrou seus pais? Algo do tipo, não, cara, sempre amei muito meus pais. E pra pessoa aquilo é uma verdade. Sim. Ela não tá mentindo pra gente. Mas é que ela não consegue perceber que a mentira é uma desonra. Então a pergunta fica muito simples. Já mentiu pros seus pais? Já. Você desonrou, parceiro. Eu acho que aí é a maturidade, né? Conforme o Senhor vai derramando Eu creio, eu tenho vivido muito nessa questão de entender o processo, né? Então, a pessoa, quando ela começa a se converter, o Senhor vai conduzindo ela para vários caminhos. E chega num ponto aonde o Senhor mostra para ela. E acho que ele vai mostrando em escalas, né? E como assim escalas? Ele mostra. Então, assim, agora você aceitou Jesus. Beleza? Beleza. Primeira honra a Deus. Então, a gente vai largar algumas coisas ali que desonra a Deus e tal. Chega num ponto onde ele começa entra o confronto, né? Então, acho que é onde ele mostra, olha, você lembra daquela situação? Você lembra do fulano? E muitas vezes as pessoas são usadas para isso, né? Outro ponto que eu acho que está muito ligado são as consequências que você sofre, né? Durante a sua vida. Então, às vezes você está desabafando ali com um pastor, por exemplo. E aí você fala assim, poxa, mas eu tenho um filho e esse filho não me obedece, esse filho não faz o que eu, sabe, peço, e eu não sou uma mãe tão ruim assim, eu não sou um pai tão ruim assim e tal, e não vai, ele não faz e não sei o que, beleza. Uma das primeiras perguntas que a autoridade ali de Deus vai te perguntar é, como era o seu relacionamento com seus pais? Então, quando você, aí você, né, o Senhor já abriu uma parte dos teus olhos, já tirou um pouco das escamas ali. Então, eu vejo, mas a minha vida financeira não flui, eu não paro emprego. Como que foi o seu relacionamento com seus patrões até agora, né? Então, eu acredito que o Senhor, ele vai, durante o processo, ele vai abrindo, né, os olhos conforme acho que o ser humano aguenta, né? Porque se fizer tudo de uma vez, a gente explode. Mas eu acredito que tem a ver com isso, com um nível ali de maturidade, de relacionamento. Eu acredito que tem muito a ver com a palavra do Senhor entrando, né, dentro do coração da pessoa que está se convertendo, ou que já se converteu, mas está disposta ali a permanecer mudando, a permanecer aceitando a Jesus, né? Eu vim pegar aqui alguns textos, porque você falou uma parada que é muito verdade, né? Conforme você vai... Uma das maneiras de você fazer isso é conforme você vai conhecendo a verdade, você vai compreendendo o que você precisa resolver. Sim. E Provérbios está cheio disso. Então, quando você lê lá em Provérbios, por exemplo, essa daqui é pesada, né? Mas tá escrito assim, ó, Provérbios 20:20. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão.
Tem como dar certo? Não tem como dar certo, Não né? tem como. Olha a consequência que você colhe. Ah, não, mas é uma hipérbole. Tá bom, tem uma figura de linguagem aqui por ser mais proverbial, talvez, mas não tá muito distante disso. Por mais que você tente maquiar aqui, não tá distante disso. Ou quando você lê assim, vou pegar um mais simples, vai. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. São coisas que você lê em Provérbios que elas são muito diretas. Uhum. E daí você fala, tá, mas minha mãe me falou que eu não poderia ir pra balada aquele dia. Vou pegar o exemplo que você deu. Mas eu fui. O cara se desonrou, você tem que ir lá e tem que resolver. Tem que ir lá e falar, mãe, me perdoa, eu errei, eu menti pra senhora, eu fiz algo que a senhora falou pra eu não fazer. E repara que Olha como é complicado, a né? tá muito ligada à mentira, né? Você Verdade. São eu iguais. anotei também um de Provérbios, né? Provérbios 1:8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, não despreze o ensino de sua mãe, porque eu queria falar que no canal a gente tem um estudo de Provérbios. Fica com esse jabá. Exatamente. Que são versículos que normalmente a gente lê separado e aí a gente fica assim, tá, entendi. Mas quando você vai fazer o estudo, você consegue se aprofundar melhor e entender o motivo daquilo, né? Por que aquele provérbio tá ali. Provérbios são declarações muito claras, na sua maioria, né? São textos muito curtos, com muita clareza. E a gente vai ler vários provérbios falando sobre honra. Jesus fala sobre honra, a lei fala sobre honra, Paulo fala sobre honra, Provérbios fala sobre honra. Então, eu acho que o ponto que eu queria trazer aqui é esse. Tem algumas coisas que a gente tem que resolver. E um dos gatilhos para você entender o que você precisa resolver e o que você não precisa resolver é a própria palavra. Você passou por um texto na palavra e aquilo te saltou aos olhos. Você meditou, você falou, aqui me pegou. Resolve, porque é Deus falando com você através da palavra para você resolver alguma coisa. É verdade. Agora eu lembrei de uma outra recomendação que eu ia dar de livro, que é o livro O Resgate da Cultura da Lealdade, que é do Bob Sword, que foi um livro que falou muito comigo nessa questão de honrar as minhas autoridades espirituais, que era uma época que eu estava por dentro, assim, muito rebelada, né, com as minhas autoridades espirituais, que no caso é o Andréa Tati. Pega a feia. Então, por dentro, eu tava discordando de tudo, né? Mas eu não fazia nada em relação a isso, né? Só pensava, né, na minha mente. E esse livro é um livro excelente, eu realmente recomendo a leitura. E ele fala, né, o Bob Sorge, ele fala que quando você tá pensando mal sobre as suas autoridades, o próximo passo é você falar mal deles. E é um nível de desonra tão grande, ele explica, né, no livro, você falar mal dessas pessoas. E foi um livro que falou muito comigo, que me ajudou a entender a situação e falar, eu preciso resolver. E não, vamos sentar, vamos conversar e vamos resolver, porque ou racha ou a gente cola de vez. Bispo, né? Se não azedar, não fica bom. Exatamente. É uma outra maneira de você ter um gatilho para resolver alguma situação. É você estudar sobre o assunto. Então, provavelmente não é ouvindo aqui uma conversa de 1 hora, de 40 minutos, de 1h30 que você vai... Às vezes é. Não, às vezes é. Espero que para alguém seja, de verdade. Espero que para alguém medite nisso. Fala, opa, lembrei de uma vez aqui que eu desonrei a minha mãe, que eu desonrei meu pai, eu preciso ir lá resolver. Eu espero realmente que isso aconteça com alguém que nos ouve aqui a qualquer momento da história. Mas quando você busca compreender o assunto através de uma boa leitura, como a gente falou da recompensa da honra, por exemplo, você vai ter vários gatilhos para você resolver as coisas. O Recompensa da Honra é realmente um livro muito bom. Por que que ele é polêmico? Porque é um negócio que dói, que a galera não quer admitir, a galera não quer aceitar que precisa, eu acredito que é um princípio bíblico. Que entra o outro lado também, né? De tipo assim, eu sou uma líder. Eu sou uma líder. E se eu não tenho uma conexão com Deus, eu posso usar essa honra eu posso exigir essa honra de uma outra forma. Então, por isso que gera tanta polêmica. Porque o outro lado, o lado que está sendo honrado, muitas vezes age de forma fora da palavra também, né? Sim. E aí é onde eu acredito que acontecem os excessos e as rebeldias, né? Nesse sentido de
de achar que é exagero, de achar que... Por quê? Mas Porque aí eu o acho que outro a lado está pessoa, se impondo, né? Ela não entendeu que quando eu honro a minha autoridade espiritual ou natural, aquela honra não é só diretamente àquela pessoa, mas é pra Deus, entendeu? Eu, pelo menos, acredito, né? Eu acredito, tá na Bíblia também, que toda a autoridade ela é estabelecida por Deus. Então, às vezes, a pessoa ela não entendeu. Ela tá honrando aquela pessoa porque ela admira aquela pessoa. E aí, quando a pessoa falha, aí já não é mais digno da minha honra. É como se a pessoa precisasse ser digna da honra e a palavra não fosse suficiente. Exato. E o que está escrito na palavra não fosse suficiente. É que aqui a gente entra... O ponto que você trouxe é muito bom, porque a gente entra, talvez, na parte mais polêmica do assunto, que é, tá bom, é que você não sabe o que meu pai fez comigo. Como que eu honro meu pai? Gente, aqui é um exemplo fictício, não é o meu exemplo, tá? Graças a Deus eu tive pais muito bondosos, pais que me amaram a vida toda. Não, é só um exemplo que, infelizmente, é menos fictício do que a gente gostaria que fosse para a maioria das pessoas. Mas como eu honro? Eu vou dar um exemplo bem simples, para pegar leve, para não ficar muito polêmico. Como que eu honro meu pai que saiu de casa quando descobriu que minha mãe estava grávida e abandonou minha mãe sozinha, para ela me criar sozinha, para ela ser pai, mãe, para ela ter que trabalhar em 2, 3 empregos, ter que chegar em casa e cuidar das coisas? Como que eu honro esse pai? Então, assim, por que é polêmico o assunto? Primeiro, porque dói na nossa carne. Segundo, por causa disso que você falou. Porque tem os casos extremos que eu trouxe da autoridade familiar, mas acontece na autoridade do trabalho também. Eu tenho um chefe abusivo que grita, que me xinga, que pratica coerção. Ou eu tenho uma autoridade religiosa que não entendeu também ainda o que é a honra e que ela cobra a honra e que ela cobra que ela seja a mais importante, que ela seja honrada, que ela seja colocada num pedestal. Ela cobra que ela seja chamada pelo título que ela tem. Então, assim, por isso que o assunto é polêmico, porque tem erros de todos os lados. Honrar um pai que voltou depois de 25 anos e que abandonou sua mãe grávida não é fácil. Não é fácil você colocar sua alma, matar sua carne a ponto de você honrar ou uma mãe, que é muito menos comum, né, gente? Pelo amor de Deus, mas uma mãe que abandonou a família e que deixou o pai lá, que não fazia ideia do que estava fazendo, e deixou os filhos lá. Então, é por isso que é polêmico, porque dói na carne, porque existem uma série de abusos, uma série de excessos dessas pessoas. Então, eu entendo que o assunto seja polêmico. Por isso que eu falo de coração. A gente não é dono da verdade, é uma interpretação da palavra que eu acho que é a correta, que estudando o assunto eu compreendo que é uma interpretação correta, mas que eu entendo quanto dói, eu entendo quanto é difícil você falar, André, você não sabe o que meu pai fez, parceiro. A gente conhece casos que a gente não vai citar aqui, mas de pessoas que convivem com pais que eu não sei como essa pessoa consegue. Eu não sei se eu conseguiria honrar. Eu não sei se eu conseguiria honrar. E essa pessoa está honrando. Agora, qual que vai ser a recompensa da honra? Essa pessoa que está honrando um pai, uma mãe, uma autoridade espiritual que faz esse tipo de coisa, ou que praticou um abuso, seja ele qual for, qual vai ser a recompensa dela? É fácil? Não é. Você é obrigado a honrar? Não, você não é obrigado a honrar. Difícil falar isso, né, cara? Porque eu não conheço todos os casos. Com certeza tem algum caso que eu me abalaria, como a gente conhece. Que eu falo, cara, eu acho que eu não honraria. Eu acho que nesse caso eu colheria o fruto da maldição, né? Ou eu iria optar por me afastar, sabe? Eu iria optar por não conviver com essa pessoa e falar, cara, eu não quero você na minha vida. Você me fez tanto mal, você me magoou tanto. A ferida é tão profunda que eu não quero você na minha vida. Então, assim, de novo, a gente não é dono da verdade, o assunto é polêmico, é difícil falar disso. É aquilo, né, que a gente falou. O perdão e a honra tem que caminhar juntos. Isso, tem que caminhar juntos. Mas é que tem situações onde eu entendo... Tem situações onde eu entendo que a pessoa tenha muita dificuldade. Sim. Eu entendo. É certo? Talvez não seja. Na minha concepção, não é. Quem vai direcionar melhor é o Espírito Santo. Exatamente. Isso, esse é o ponto. Por que é importante ouvir o que a gente está falando e saber que a gente não é dono da verdade? Por que é importante ler o John Bevere e saber que ele não é o dono da verdade?
Porque quem direciona é a palavra, quem direciona é o Espírito Santo. Agora, quando você lê na palavra, o Espírito Santo fala com você e você não obedece, aí a situação complica. Porque você me ouvir aqui falando e você não concordar, tá tudo bem. Cara, eu não sou ninguém. Agora, quando você lê na palavra, ou até quando você nos ouve aqui, o Espírito Santo te lembra de uma situação, opa, não sou mais eu falando, é o Espírito Santo falando. Ou quando você lê na palavra, você fala, cara, não é o André falando, não é Eli falando, é a palavra, é o próprio Deus me falando, porque essa é a palavra de Deus, então eu preciso obedecer isso, eu preciso compreender mais desse assunto. Não dá pra você ler lá, honra teu pai e tua mãe, como tá em Deuteronômio, como tá em Êxodo que a gente leu, e achar que você compreendeu o assunto. Porque o assunto é muito mais profundo do que uma frase do texto. Você precisa compreender tudo que está na palavra. Por isso que ouvir a gente, por isso que ler os livros que ele recomendou é tão importante. Por isso que ouvir ministrações sobre o assunto, ter uma diversidade de opiniões sobre o assunto é importante, para que você compreenda até onde vai a honra, até onde a honra não vai entrar, que foi o exemplo que eu dei, está indo contra a palavra, onde é mais difícil de honrar, quais são os casos que são mais difíceis de honrar, por que eu não posso cobrar a honra das outras pessoas? Porque eu não sei a dificuldade dela. Eu não sei o que aconteceu no contexto dela. Como que eu vou falar para ela que ela é obrigada a honrar a todo custo? Eu não vivi o que ela viveu. Então, é um princípio bíblico? Eu creio que é. Eu creio que todo mundo precisa honrar, tem que honrar pai e mãe, tem que honrar a autoridade, tem que se submeter, mas tem um monte de excesso, e esses excessos necessitam de um tratamento que não é genérico como que eu tô falando aqui, entendeu? Então, não é fácil você tratar desse assunto e achar que resolveu aqui. Não vai resolver numa conversa de uma hora. A gente tá 20 e tantos anos na igreja, 20 e tantos anos na igreja, mais de 10 anos de igreja, e a gente ainda falha. Sim. A gente ainda falha. Foi modesto. Não, mas não, tudo bem, mas que tá firme mesmo, que compreendeu tudo, vai, tem que não 30 tô, então. anos. Eu não compreendi tudo. Ainda não. 6 meses? Não compreendi tudo É isso, ainda. não é um assunto fácil, galera. Mas acho que dá pra... Tem mais alguma recomendação? Acho que não. Algo a mais aí? Eu separei um monte de versículo, não falei de um monte deles, então vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns. Tem post no JC na Veia com vários versículos sobre honra, então se você quiser, é só procurar lá, mas eu vou deixar também na descrição do vídeo algumas referências. Vou deixar também links para você comprar os livros que a gente citou aqui, caso você queira, então... E vamos deixar também alguns vídeos do JC. Com certeza deve ter, dos milhares de vídeos que tem no canal do JC. Deve ter algum. Deve ter algum falando sobre honra. E se não tem, esse é o primeiro. Se não tiver, o André vai gravar, ele se compromete. Se não tiver, esse é o primeiro. Não, mas deve ter alguma coisa lá. Com certeza tem post, porque eu usei o post do JC na Veia. Mas é isso, é importante conhecer bastante do assunto, e não é só nesse papo aqui que vai conhecer. Talvez a gente volte a falar disso no outro episódio. Mais alguma coisa, galera? Eu acho que você pode falar um pouco, porque assim, é o que a gente falou, né, e mencionou um pouco sobre a forma como eu me relaciono com meus pais naturais, com as minhas autoridades naturais e espirituais, refletem também no meu relacionamento com Deus. E aí você pode falar, deixa você falar do seu livro. Deixa pra falar do livro aqui, ó, tá aqui, acho que agora dá pra ver, ó, tá aqui. Mas você pode pegar ele também mais pertinho, né? Mas afeta, né, e daí, cara, quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, vai ter um banner lá pra você comprar, ou se você for na Amazon também, você consegue, digitando ali Muito Além de um Pai, vai cair na página do livro. Mas eu queria fechar aqui, galera, antes de dar aquelas recomendações finais, a pessoa chegou até aqui com 3 dicas aqui, 2 dicas do que fazer nesse assunto. E eu acho que a gente pode resumir um pouco do que a gente falou, e daí vocês me corrijam, de novo, né? Não estão me criticando, estão criticando a ideia. Mas eu acho que a primeira coisa é conheça sobre o assunto, né? Vai ler um pouco sobre o assunto. Acho que esse é o primeiro ponto. Leia a Recompensa da Honra, leia alguns livros, 1, 2, 3 livros sobre honra. Leia a Bíblia, né? Leia. Então conheça mais do assunto. Leia sobre o assunto. Tem os versículos que a gente vai deixar aqui e tal. Então essa é a primeira dica. A segunda dica é: eu acho que é mais fácil começar com situações simples. Honre em situações simples.
Não vai tentar honrar na situação mais extrema da sua vida, logo de cara. Honra de uma maneira simples. Se você mora com seus pais, ou se você ainda tem os seus pais vivos, honre seus pais de uma maneira simples. Chame eles para almoçar, não sei. Faça algo que você não fez ainda. Honre de uma maneira simples. E quando for resolver as coisas, porque a gente falou de resolver, né? Tem coisas que o Espírito Santo vai falar que você vai ter que resolver. Comece resolvendo as mais leves. Não vai começar resolvendo a mais cabeluda de todas. Porque essa é mais difícil. Essa vai doer mais. Comece resolvendo leve. E ore, né? E ore, claro, né? Ore antes de resolver alguma situação, né? Não vai sem orar. Não vai na carne, né? Que aí não vai dar certo. Termina desonrando, né? Chama, briga com os pais, termina desonrando, briga com o chefe, é demitido e vai criticar, vai falar, ó, fui fazer o que eles falaram. Não deu certo. Não deu certo. Melhor não. É isso, então. Galera, bom, segue a gente nas nossas redes sociais, tem o Instagram, tem o canal do JC na Veia. Não sei onde você está nos ouvindo ou nos assistindo, mas está no Spotify, está nas outras plataformas de podcast, Google Podcasts, Apple Podcasts. Então se inscreve no canal, acompanha o AB7 todos os dias, que é o nosso devocional diário, onde a gente fala sobre os mais diversos assuntos, tem vídeo todo dia, tá também nas principais plataformas de podcast. E se você quiser comprar o livro, a gente já falou. Acho que é isso. A gente se vê na próxima aí, com certeza, com algum outro assunto. Se você quiser algum assunto específico que a gente grave, deixa nos comentários também, falando qual assunto que você quer que a gente grave. Ah, André, mas eu tô ouvindo aqui, não tenho como falar pra você do assunto. Entra no Instagram e fala com a gente, manda direct message, ou escreve para contato@jcnaveia.com.br e a gente fala do assunto, ou elabora aqui um pouco do assunto, tá bom? É isso? Sim. É isso aí. Então, Deus abençoe a sua vida. Paz. Eu tava com essa mesma blusa na última? Meu pijama também é azul. Não, você tava com uma do Yoda que você não pode gravar de cinza. Era uma coisa que eu ia te falar. Que você fica da cor da cadeira e da decoração. E se você puder também não gravar de branco? Eu achei que ela ia falar assim, se você puder não gravar mais, é tão melhor. Estoura a iluminação, quando vai fazer o corte que aumenta, e fica difícil, né? Nossa, eu amo camiseta branca. Eu ia te falar Eu pra percebi. você não gravar de Eu cinza. percebi. Você tá da cor da Eu cadeira. não posso de cinza, eu não posso de branco. Qual é a paleta que eu Não, posso? você pode gravar de Aquela cinza. da cor da Se Lia. você passar um blushzinho pra dar uma pode. saúde. Vai ficar legal. Vai ficar legal. Dá pra dar uns Esqueci de tomar tapas na cara remédio. assim também, ó. Brincadeira. Não, menino.